Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, esta live. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, que esta live possa falar ao coração dos meus irmãos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abro mão de mim mesma, eu abro mão do meu achismo, Senhor. Pai, que o Espírito Santo de Deus possa me usar poderosamente, que Ele possa falar ao coração de cada uma das pessoas que estão nessa live, daquelas que entrarão depois, daquelas que assistirão depois, Pai. No nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus os toque profundamente. Espírito Santo de Deus, você que é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, adentra os nossos corações, ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos conforme a palavra de Deus, ensina-nos a andar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu consagro a Ti esta live, Pai, que cada uma das pessoas, Senhor, que assistirem essa live sejam impactadas pela Tua palavra, Pai. Não por mim, Pai, não. Eu sou falha, sou pecadora, Senhor. Mas pela Tua presença, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. 23 graus. Aleluia. Diferença, né? Vou anotar seu nome aqui, Rosiane de Jesus. Quem quiser pedir oração, só falar que após eu apresento vocês em minhas orações. Rosiane de Jesus e família. Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vinda, Rosiane. Já anotei seu nome, tá bom? Colocarei a sua família nas minhas orações. Vamos lá? A palavra que eu vou trazer para vocês hoje está no livro de Juízes. Amém. Glória a Deus, né? Que o Senhor Jesus seja louvado. No livro de Juízes, no capítulo 1. Logo após a morte de Josué, né? Após ele dividir as terras ali de Canaã, conforme Deus determinou, e ali as tribos se reuniram e consultaram ao Senhor, né, para saber qual tribo deveria sair primeiro ali na terra para batalhar com as pessoas que ali moravam. Porque Deus prometeu a terra para eles, mas a terra não estava vazia. A terra estava ocupada pelos cananeus, pelos fariseus, pelos jebuseus. Havia muitas pessoas ali, muitas tribos, muitas cidades, todas ocupadas. A terra não estava vazia. E o povo de Deus teve que tomar a terra à força. E após consultar o Senhor falou que Judá era quem deveria sair primeiro à luta para conquistar a terra. E Judá, o que ele fez? Ele chegou ali, chamou Simeão, né, seu irmão, chamou seus parentes da tribo de Simeão e falou com eles: lutem comigo contra os cananeus para conquistar a minha terra. E depois que nós tivermos conquistados a parte que me cabe, eu mais o meu povo, nós nos juntaremos a você para lutar pela sua terra também contra os cananeus. E o Senhor, ele estava com Judá. Então, eles saíram na batalha, né? Então, os homens de Judá ali saíram, né? No capítulo 4, vem nos dizer assim, capítulo 1, versículo 4 de Juízes. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Então o rei Adoni-Zedeque,
Adoni-Bezeque, ele era o rei dos cananeus ali, dos fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Então, Adoni-Bezeque, Adoni-Bezeque significa Senhor de Bezeque. Então, Adoni significa Senhor de Bezeque. Então, tinha a cidade de Bezeque e Adoni-Bezeque era o rei daquela cidade. E o tema da live de hoje é semeadura e colheita. E aqui o próprio rei Adoni-Bezeque, ele fala: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. Então, Adoni-Bezeque Shalom, shalom, minha filha, bem-vinda. Compartilha essa live, minha princesa. Adoni-Bezeque, ele era um rei muito cruel, porque ele mesmo fala, 70 reis, haviam 70 reis que comiam migalhas debaixo da mesa dele com os polegares dos dedos das mãos e com os polegares dos dedos dos pés cortados. Porque o que acontece? Quando você corta os polegares da mão de uma pessoa, ela não consegue manejar uma arma com força, ela não tem habilidade. Então, o polegar ele é responsável pela sustentação da nossa mão. Vocês podem ver que a nossa mão ela forma um gancho, né? Então, são 4 dedos e o polegar ele sustenta todos. E é dessa forma que nós seguramos uma espada. Então, ele agia de crueldade. Ele cortava a mão, impedia que a pessoa lutasse, e ao cortar os polegares dos pés, a pessoa perdia o equilíbrio. Ela não conseguia andar direito, ela não conseguia lutar direito. Então, não bastava para Adoni-Bezeque simplesmente derrotar os reis das outras cidades. Ele agia com crueldade. Ele queria humilhá-los, ele queria afrontá-los, ele tirava a estabilidade da mão, ele tirava a estabilidade, o equilíbrio dos pés. E além de tudo isso, além dele fazer isso, ele ainda jogava migalhas para que as pessoas comessem migalhas. Então, Adoni-Bezeque, ele era um rei extremamente cruel. Extremamente cruel. E ele não tinha conhecimento do Deus de Israel. O conhecimento que ele tinha provavelmente era de ouvir falar ali que o povo de Deus atravessou o Jordão e veio combatendo todos os guerreiros das cidades e vencendo todos. Mas Adoni-Bezeque ele confessa assim como eu fiz com eles, agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles. Assim como eu cortei os polegares deles, dos 70 reis, Deus fez comigo. E o povo de Deus, eles não sabiam, né, que ele tinha feito aquilo. Mas mesmo assim, como Deus ele é justo juiz, né, Deus deve ter colocado no coração ali de Judá, né, dos homens de Judá, para que eles agissem daquela forma. E o que eu quero dizer quando eu falo aqui sobre Adoni-Bezeque reconhecer, mesmo não sendo servo de Deus, ele reconheceu que ele recebeu conforme aquilo que ele agia. A paz do Senhor, irmão Luciano, seja bem-vindo. Ele recebeu da mesma forma que ele procedia. Então,
Talvez você nunca tenha mutilado ninguém, cortado pés, cortado os polegares das mãos, dos pés, mas talvez você já tenha machucado muito as pessoas, já tenha humilhado muito as pessoas com a sua boca, com as palavras que saíram da sua boca. Então, assim, muitas vezes nós não tiramos a vida, não mutilamos, não cortamos parte do corpo, mas nós agimos com crueldade, nós humilhamos. Quantos de vocês aqui já devem ter visto pessoas fazendo isso, humilhando? Quanto vocês já devem ter visto pessoas que fizeram o mal e colheram da mesma forma? Deus pagou a eles conforme o que eles deram aqui na vida. Como eles humilharam, eles foram humilhados. Como eles gritaram, xingaram, eles receberam o mesmo pagamento. Então, assim, a humilhação total de Adoni-Bezek era, além de mutilá-los, ainda o obrigava a comer migalhas, restos do chão, comidas que eram sobras para cachorro. Era isso que Adoni-Bezek fazia com eles. E agora ele estava recebendo o mesmo tratamento. Muitas vezes ele achou que, como ele já tinha feito isso com 70 reis, ninguém jamais era capaz de vencê-lo. Ele se achava o máximo. E provavelmente ele deveria fazer daqueles reis ali motivo de apresentação, de orgulho para os reis que chegavam ali na sua residência. Mas tudo nessa vida nós temos a lei do retorno, a lei da semeadura e da colheita. Você não é obrigado a plantar, mas saiba que aquilo que você plantar, certamente você colherá. Você não é obrigado a plantar rancor, não é obrigado a plantar raiva. O plantio é opcional, mas a sua colheita, ela é obrigatória. Isso é uma lei de Deus. Quantas pessoas usam o cargo que têm para humilhar os subalternos na igreja, para humilhar os subalternos no trabalho, para na família, aquele que tem poder mais aquisitivo, o esposo humilha a esposa, fala que ela não é nada, que ela nunca vai ser nada, que ninguém gosta dela. Exatamente, Gislaine. A justiça de Deus vem. No devido tempo, ela vem. Então, Adoni-Bezek, ele estava sofrendo aquilo que ele plantou. Ele estava colhendo a colheita do fruto dele. Ele semeou e ele teve que plantar. E depois não adianta você chorar. Muitas vezes as pessoas plantam mal, plantam desamor, plantam discórdia, plantam fofoca. Quando as coisas começam a dar errado para elas começam colocam a mão na cabeça e falam: meu Deus, por que isso está me acontecendo? Eu não faço mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém, eu tenho um coração bom. Quem te disse que você tem um coração bom? Às vezes você pode ajudar um irmão aqui e ali, mas a sua língua ferina, quando você faz fofoca, quando você faz intriga, muitas vezes as suas fofocas prejudicam as pessoas, traz contenda nas famílias, traz briga entre esposo e esposa, e você ainda tem coragem de declarar que você é uma boa pessoa, que você não faz mal para ninguém? Porque nós temos o costume de esquecer aquilo que nós fazemos. Quem bate esquece, mas quem apanha lembra.
com certeza lembra, e mesmo que dê o perdão, mesmo que tenha paz, a pessoa não tem amnésia. E muitas vezes você passa por situações e fica se questionando: Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei por que isso, eu sempre fui boa pessoa. Busque no seu passado se você realmente foi sempre boa pessoa. Busque no seu passado. Em Gálatas 6, no versículo 7, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte. Gálatas 6, 7. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não ao homem. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Então, se Deus recompensa a cada um de nós, conforme o bem que nós fazemos, da mesma forma, Ele também nos dá a paga do mal que nós fazemos. Eu não fui cristã a minha vida toda, não. Durante uma boa parte da minha vida, eu estive nesse mundo fazendo aquilo que Satanás gosta, prejudicando as pessoas, e eu sou realista. Muitas coisas pelas quais eu passo, eu falo: Senhor, eu sei que é porque eu fiz isso e isso e isso. Não adianta eu me esquivar, me eximir da minha culpa quando eu sei que ela existe, que ela é verdadeira. Então, tudo que o homem semear, isto ele colherá. Em outras traduções aqui está descrito isso. Lembrem-se, Deus compensará cada um pelo bem que fizerem. Eu vou ver aqui na Almeida Revista e Corrigida, para vocês terem uma ideia. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Escarnecer é zombar. Ceifar é colher. São esses os significados dessas palavras. Não se engane, você pode escolher o seu plantio, mas a sua colheita ela é obrigatória. Tudo que você semear, você vai colher. Deus nos perdoa sim, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nós viramos uma nova criatura, mas nós temos um boleto que já foi adquirido. Sim, quando nós estamos no mundo, nós temos um boleto que nós adquirimos e nós temos que cobrir aquela dívida que nós adquirimos. E em Mateus, no versículo 7, Mateus 2, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Eu vou ver aqui, a versão que eu costumo usar é a NVT, ela é de mais fácil compreensão, né? Mas tem algumas palavras que tiram muito o significado. Vamos ver aqui na Almeida Corrigida. Mateus 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Você será medido conforme você mede. Então, o que vem a ser a má semente? A fofoca, o orgulho. Quem planta fofoca colhe desconfiança, ninguém confia em você. Quem planta orgulho colhe queda. A dureza, quem planta dureza, humilhação, colhe solidão e rejeição.
Porque assim como você rejeita, você será rejeitado. E se você colhe a falta de perdão, você é uma pessoa do coração duro que não gosta de perdoar, a sua vida fica amarrada. A sua vida fica amarrada, a sua vida não flui, porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor nos diz, se você for fazer uma oferta no altar do Senhor e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, volte e se reconcilie. Vai, se reconcilie e volte para trazer a sua oferta, porque se você não fizer isso, Deus não aceitará a sua oferta. E qual que é o lado positivo? A boa semente. Quando você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Quando você planta honra, você colhe honra. Quando você planta generosidade, você recebe generosidade. E muitas vezes, quando você é generoso com a pessoa, quando você obedece à voz do Espírito Santo, a minha voz está muito seca. É um medicamento que eu tomo, me perdoem, viu? Às vezes você faz um plantio onde você dá uma oferta de R$50, ajuda um irmão, ajuda sem ser com dinheiro, faz uma boa ação, leva alguém no médico. Você recebe, dos seus 50, você recebe 150, você nunca recebe o mesmo valor, você recebe dobrado, triplicado. Deus vê como nós tratamos as pessoas. Deus vê como é o nosso coração. Nós podemos enganar a todo ser humano, mas a Deus a gente não consegue esconder, porque a palavra de Deus nos diz que nada em toda a criação está escondido de Deus. Ele sonda o nosso coração, até no mais profundo, do oculto, do escondido, e sabe até o pensamento mais íntimo nosso. Então, Deus vê como nós tratamos as pessoas. Nada que Adoni-Bezeque fez passou despercebido. Muitas vezes as pessoas te tratam mal, te humilham, te ofendem, te agridem, e você pode perguntar assim: Deus, onde o Senhor está? O Senhor não vê a forma como fulano, ciclano está me tratando, Senhor? Vem em meu auxílio. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 73, o Salmo de Asaf, né? Salmo 73. É aqui um salmo onde Asaf, né? Ele é um salmo que ele faz de confissão. Aqui, Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam nenhuma dificuldade, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Aí no versículo 13, ele fala o seguinte: foi à toa que mantive o meu coração puro. Ele está questionando Deus, porque as pessoas que têm coração mau, elas estão em situação boa, enquanto isso o pobre perece e ele perece. E ele se pergunta: Deus, eu fiz mal em manter o meu coração puro? Foi em vão que eu fui íntegro? O dia todo eu só enfrento problemas, cada manhã eu sou castigado. E quanto aos ímpios, nada lhes acontece. Aí quando no versículo 22, Asaf fala o seguinte: fui tolo e ignorante, a teus olhos devo ter parecido um animal irracional, ele falando com Deus. E no entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso.
Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que te afastam de ti. Muitas vezes nós podemos achar que o ímpio prospera, que aquele que faz o mal prospera, enquanto nós padecemos toda sorte vem doença, vem problema na família, vem problema no casamento, perdemos o trabalho. Enquanto isso, as pessoas que não estão com Jesus, elas prosperam. Muitas vezes isso é um teste de Deus para ver se você vai se manter fiel ao ver o ímpio prosperando, se você não vai ter inveja dele e querer se manter no mesmo caminho que ele está trilhando. Então nada do que Adoni-Bezeque fez passou despercebido a Deus. Deus observa a forma como nós tratamos as pessoas, com certeza, certamente. Você deve se perguntar como eu trato as pessoas simples, como eu trato aqueles que não podem me dar nada, como eu trato aqueles que são totalmente inúteis para mim, que eu não preciso de nada que eles tenham, que eu não preciso de nenhum favor, que eu não preciso de dinheiro deles. Como é que eu trato essas pessoas? Se pergunte, tem alguém que se sente pequeno perto de mim por causa das minhas atitudes, por causa das minhas palavras? Se você trata da mesma forma a pessoa que pode te dar de tudo e aquela que não pode, você não precisa nada dela. Aí sim, se você tratar os dois da mesma forma, você estará agindo conforme aquilo que Deus aprova. E você estará dentro do termômetro do coração do Senhor Jesus. E Adoni-Bezeque, ele assume. Ele era um ímpio, ele não conhecia Deus direito, mas ele afirmou: assim como eu procedi, assim Deus fez a mim. Ele reconhece a justiça de Deus, mas já era tarde demais para mudar a história dele. E para nós que estamos em Cristo? Para nós que estamos em Cristo Jesus, o Senhor pagou o preço ali na cruz, o preço que nós merecíamos. O Senhor Jesus verteu o sangue dele na cruz, no madeiro, para perdão dos nossos pecados. Deus nos chama a mudar a semente do nosso plantio. Plante amor, plante paz, plante o amor ao próximo. Se você não está gostando da colheita que você está tendo, mude a sua semente. Talvez atualmente você esteja colhendo dureza, adultério, mentira, orgulho. Mas qual foi o seu plantio? Muitas vezes não é Deus pagando o que você fez, não. É Deus te acordando para você mudar. É tempo de mudança, é tempo de se reconciliar com o Senhor Jesus. É tempo de reconhecer que Jesus é o único que pode mudar a sua história. O Senhor Jesus não pede para que você mude radicalmente para chegar a Ele, não. A palavra de Deus nos diz: vinde a mim vocês, vós que sois cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus não pede para você ir lá se purificar, se santificar, para chegar aos pés dele, não. Ele quer você do jeito que você está. E o Espírito Santo, ele vai te convencer a mudar no meio do caminho. O Espírito Santo de Deus vai te mudar no meio do caminho. Basta somente que você se entregue, basta somente que você creia que tem um Deus que te ama, que tem um Deus que é galardoador, que as suas maravilhas,
a sua bondade se renova a cada manhã, e a cada manhã nós pecamos, e a cada manhã a bondade dele se renova novamente, e de novo, e de novo. Mas você precisa se posicionar, você precisa trilhar o caminho da luz. Você precisa deixar o caminho, a porta larga, a porta deste mundo, a porta de felicidade, a porta de risos soltos, falsos, com bebidas, alegria. Você precisa escolher a porta estreita. Se tem uma coisa que eu jamais, em momento algum, me arrependi, foi de ter abandonado este mundo que não tinha nada para me dar. Eu vivia rodeada de amigos, com cerveja na mão, bebendo, dançando, me divertindo. Quando eu chegava em casa, que eu estava sozinha, só havia um vazio total e completo, um vazio no meu coração, na minha alma, que ninguém preenchia, ninguém. E só foi preenchido a partir do momento que eu encontrei o amor do Senhor Jesus, que eu entreguei o meu fardo pesado e lancei sobre ele. Foi só a partir do momento que eu lancei o meu fardo pesado sobre o Senhor Jesus que as coisas mudaram. Eu ainda estou aprendendo. Mas cada dia mais eu estou apaixonada por esse Deus e eu peço, tira tudo de mim, Senhor, só não tira a sua presença, só não tira a presença do teu Espírito de mim, Senhor. Tem misericórdia, não se afaste de mim, perdoa os meus pecados. E neste momento eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Pai, Pai, nós reconhecemos, Pai, que nós temos colhido, Senhor, aquilo que nós lançamos, Pai, o fruto, Senhor, que nós plantamos, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, da dureza do coração, da humilhação, da indiferença que nós fizemos a outras pessoas, Pai. Lava-nos, Senhor Jesus, com teu sangue, com teu bálsamo de amor. Muda a nossa forma de tratar as pessoas, de ver as pessoas, de ter comunhão com elas, Pai, no nome de Jesus. Pai, a partir de hoje, plante a sua misericórdia em nossos corações, plante o seu amor, plante a sua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. E se você está tendo uma colheita amarga, vamos orar. Senhor, visita quem está vivendo hoje, Senhor, um tempo de colheitas amargas, Senhor. Que está colhendo, Senhor, o fruto do plantio, Senhor, de quando Satanás monopolizava ela, Pai, de que quando ela fazia tudo que Satanás queria, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fortalece essa pessoa para que ela queira andar nos seus caminhos, consola, Pai, cura, Pai, no nome poderoso de Jesus, Pai. Que essa dor, Senhor, que não seja o fim dessa história, Pai. Que essa dor acabe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa dor, Senhor, seja um novo recomeço, seja tempo de mudança, tempo de mudar o plantio, Senhor, de frutificar, Pai, no nome poderoso de Jesus, Pai. Senhor, perdoa os nossos erros, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos defeitos, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa encontrar corações dispostos nesse dia, nessa tarde, em nome de Jesus. Lembrem-se, Deus leva a sério o modo como nós tratamos as outras pessoas. Se eu não gosto do que eu estou colhendo, eu tenho que mudar a minha semente.
Em Jesus eu posso começar um novo plantio, começar algo novo, transformar a minha vida e transformar a vida daqueles que estão à minha volta, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado por cada pessoa que esteve nesta live. Obrigada, Pai, pela vida das pessoas que ainda entrarão e assistirão, Senhor. Sê com elas, Pai. Conduza-as no caminho do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Mostra, Senhor, a saída. Transforma a mente, Senhor, em nome de Jesus. Que elas possam mudar, Senhor, o que elas estão semeando, Pai, o que elas estão plantando, para terem uma colheita farta, abundante, rica, sacudida e transbordante na Tua presença, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi um privilégio tremendo contar com a presença de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe poderosamente. Bom descanso. Fiquem todos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Tchau. Aleluia.